Olá, pessoal. Eu sou Charbel Chaves, sou fotógrafo e professor de fotografia. E a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante que gera muita dúvida na cabeça de muita gente e com razão, que é como precificar os meus serviços fotográficos. E isso é muito importante, muito importante, porque errar no preço, errar na sua estratégia de preço, errar no seu posicionamento de preço no seu mercado, pode significar a quebra do seu negócio, a insustentabilidade do seu negócio. Porque precisa ser entendido uma coisa muito básica, que é o que é a coisa mais importante de um negócio, de uma empresa qualquer, não só uma empresa fotográfica. Qual que é a coisa mais importante? O que não pode faltar numa empresa para que a empresa continue existindo? Talvez você tenha pensado assim, bom atendimento, produto de qualidade, cumprir a missão. Nada disso é a coisa mais importante. A coisa mais importante, por mais capitalista, vamos dizer assim, que pareça, é entrar dinheiro. Precisa entrar dinheiro. Só que precisa entrar dinheiro na dose certa, na dose mínima, pelo menos. A coisa mais importante de um negócio é dinheiro. Precisa entrar dinheiro. Dinheiro é como oxigênio para o nosso corpo. A gente não vive para respirar, mas se a gente não respirar, se a gente não tiver oxigênio, a gente não vive. E não faz o propósito da nossa vida nesse mundo, né? A empresa é a mesma coisa. O oxigênio de uma empresa, o que mantém uma empresa existindo, é o dinheiro. Muitas vezes, a gente encontra pessoas assim, muita gente chega aqui na mentoria, às vezes, e não fatura. Ela está sempre assim, pondo dinheiro de fora, de outras fontes, né? Às vezes tem casa de aluguel, às vezes tem um patrocínio do marido, um patrocínio da esposa, patrocínio dos pais, alguma coisa assim, que sustenta ali, que paga as contas, que faz aquele serviço fotográfico existir de alguma maneira. Mas não é uma renda gerada pelo próprio serviço fotográfico. Na planilha mesmo, está sempre deficitária, está sempre faltando dinheiro. Entra um pouquinho um mês, entra um pouquinho no outro, mas aquela pessoa não consegue viver de fotografia, ela não consegue se sustentar, ela não conseguiria tocar a vida dela independentemente de qualquer outra renda, sem esse patrocínio, vamos dizer, sem esse aporte mensal que sempre é feito. O nosso negócio aqui é viver de fotografia. Então a gente precisa construir uma base autossustentável do seu negócio na fotografia. O que você trabalha, o que você faz, as 8, 10, 12, 14 horas que você trabalha por dia, precisam gerar o dinheiro que do qual você vai viver, né? Pode ser que para algumas pessoas que estão assistindo aqui o canal, a fotografia não seja um objetivo assim de sustento pleno. Pode ser, problema nenhum sobre isso. Então a gente também quer te ajudar se a fotografia for um complemento de renda, se for uma renda extra, também não tem problema. Mas a gente precisa de qualquer forma precificar corretamente para que num outro aspecto a sua fotografia seja remunerada de maneira justa e de maneira empresarialmente correta, tá? É isso que a gente vai começar a trabalhar aqui nesse vídeo. Uma coisa que muita gente confunde são os significados de determinados conceitos, né? Eu separei aqui 4 conceitos financeiros, que é custo, faturamento, investimento e lucro. Muita gente confunde essas 4 palavrinhas. Vamos dar uma passada rápida aqui, só para a gente ter a mesma base de conversa e conseguir dar os exemplos e os conceitos, as ideias, usando os termos conforme os termos que eu estou trazendo aqui, tá? Então, o que é custo? Custo é todo aquele dinheiro que é gasto com algo que precisa ser gasto para que o trabalho exista, para que o serviço exista. Por exemplo, eu tenho um estúdio fotográfico, né? Então, esse estúdio me impõe custos fixos. Eu tenho água, luz, telefone, internet, segurança, seguro do prédio, limpeza do prédio, manutenção eventual do prédio. Tudo que o estúdio, que o prédio aqui, que é meu escritório, meu estúdio, precisa para existir como estúdio, é custo, né? Então, essas coisas acontecem todo mês. São custos fixos nesse caso. São custos do investimento que eu fiz e que eu mantenho. Tá? Existem alguns outros custos fixos da vida do fotógrafo que não estão ligados ao lugar, estão ligados ao serviço em si. Por exemplo, aqueles
40, 50 reais que a gente paga no pacote Adobe, ou se você assina o pacote Adobe completo, mais do que isso, mas você paga lá uma mensalidade para usar o Lightroom, o Photoshop, independente de ter trabalhos ou não. Isso é um custo fixo, tá? O seu domínio, www.charbelchaves.com.br, eu pago anualmente esse domínio, mas ele é um custo fixo. Se eu trabalhar ou se eu não trabalhar, para eu ter esse domínio, eu tenho que pagar essa anuidade, tá? 50 e poucos reais por ano. Mas, por exemplo, eu pago o provedor do meu site. Eu uso um provedor que me cobra 10 reais e pouco por mês para ter o meu site lá, para hospedar o meu site. Então, é um custo fixo. Só para eu ter o site, eu tenho que pagar esses 10 reais e pouco. O seguro da câmera, manutenção da câmera, trabalhando ou não, essas coisas existem, né? Parcela da câmera, às vezes é um investimento que eu fiz, é um custo ali fixo, né? Agora, esses custos que existem, independente de eu fazer uma sessão fotográfica hoje, ou amanhã, ou esse mês, esses são custos fixos, são apenas uma parte dos custos. Existem outros custos que são os custos da sessão fotográfica, que são custos que acontecem quando existe um trabalho para acontecer. Por exemplo, eu preciso me deslocar daqui até a cidade vizinha para prestar serviço fotográfico numa empresa. Então, o tempo de deslocamento, o desgaste do meu carro, a gasolina, o pedágio, tudo isso é custo da sessão. É um custo que vai entrar no preço daquela sessão. Se eu preciso ficar 3 dias em São Paulo fotografando, preciso de alimentação, hospedagem, é custo da sessão. Se eu preciso levar uma maquiadora, uma cabeleireira para uma sessão de retrato corporativo, custo daquela sessão. Se eu preciso alugar um equipamento extra, específico, um drone, por exemplo, eu não tenho drone, mas quando eu preciso de drone eu alugo, porque eu uso pouco. Então, é um custo da sessão. Vai impactar o preço daquela sessão, mas também só vai me custar se aquela sessão acontecer. Então, esses são 2 tipos de custos: custo de uma sessão e custos da estrutura instalada que você tem, tá? Tudo isso é custo. Custo é tudo aquilo que existe para que o seu negócio exista, para que o seu serviço aconteça, tá? Outro conceito que a gente tem é o conceito de faturamento. Faturamento é todo o dinheiro que entra. Simples assim. O conjunto de todos os pagamentos de todos os clientes daquele mês, daquele semestre, daquele ano, foi o faturamento daquele mês, daquele semestre, daquele ano. Não tem nada a ver com lucro, tá? É o dinheiro que entrou, é o conjunto de pagamentos que foram feitos para você, é o faturado, tá? Investimento. Investimento é um dinheiro que eu também gasto, que eu tiro do caixa da empresa, para que a empresa seja diferente ou maior, diversificada ou melhor, para que eu dê passos de crescimento na minha empresa. Todo investimento tem uma característica que a gente projeta e espera um prazo de retorno. Então, por exemplo, você vai começar na fotografia, um investimento que você precisa fazer, comprar uma câmera fotográfica. Mas você vai comprar a sua câmera em 24 parcelas, por exemplo. Então, você vai pagar 300 reais, por exemplo, por mês daquela câmera. Você vai comprar uma lente, vai comprar um flash, vai comprar um notebook. Todas essas coisas são investimentos iniciais que você está fazendo no seu negócio. Mas pode acontecer que você já esteja no mercado e quer diversificar o seu negócio. Você fotografa, por exemplo, eventos corporativos e você percebeu que existe uma oportunidade de vender fotos impressas durante os eventos corporativos. Então, você vai lá e compra um pequeno lab, um mini lab, uma mini impressora de sublimação térmica para fazer fotos 10 por 15, 15 por 21, alguma coisa assim, para imprimir no evento e vender ali no evento. O dinheiro que você vai gastar com esse lab, com essa impressora portátil, é um novo investimento. Esse dinheiro é um gasto, é um dinheiro que sai, mas ele sai para ampliar o seu negócio, melhorar o seu negócio, modificar o seu negócio, mas com uma perspectiva de que o que ele vai fazer traz mais lucro, traz uma nova oportunidade de faturamento, tá? Então, não existe investimento, quer dizer, até existe um tipo de investimento que é chamado a fundo perdido, que é um investimento meio filantrópico, meio de doação, mas não é o nosso caso. Quem faz esse tipo de investimento ou são empresas muito grandes que têm um caixa para ação social, para dar dinheiro para os outros,
ou ONGs ou setores de governos, tá? Que fazem essas doações. Como não é o nosso caso, o nosso negócio aqui precisa pôr dinheiro para dentro, não pôr dinheiro para fora assim gratuitamente, tá? Outro conceito que a gente tem é o conceito de lucro. Lucro também é simples de entender. Lucro é o seguinte: depois que você faturou tudo, ou seja, recebeu todo o dinheiro que tem para receber, tirou todos os custos, tirou todos os investimentos, todo o dinheiro, pagou todos os investimentos daquele período, mês, semestre, trimestre ou ano, tudo que sobra no caixa é lucro da empresa. Lucro da empresa. Entendeu? A empresa pagou os fornecedores, pagou o seu salário, o seu prolabore, né? Se você for o proprietário ou o única mão de obra da sua empresa, pagou. O que sobrou ali no caixa é lucro. Lucro é o limpinho, o que sobra, tá? Então é muito importante não confundir, por exemplo, por incrível que pareça, muita gente confunde faturamento com lucro. Então pensa assim, fiz 3 casamentos de 3 mil reais num mês, entrou 9 mil reais, tive lucro de 9 mil reais. Não, isso é o faturamento de 9 mil reais. Lucro é o que sobra limpinho no caixa da empresa. Muito importante pensar assim, não é no seu bolso, é no caixa da empresa. O lucro é da empresa, tá? Você pagou tudo, tirou o dinheiro que você queria para você, o que sobrou ali é lucro da empresa. Se você está tirando um dinheiro porque você fez horas de trabalho ali, é como se você estivesse pagando um funcionário para fazer essas horas de trabalho. Tá? Tem que contabilizar como custo. A mão de obra de uma empresa é um custo da empresa. Tá? Então você fala assim, eu trabalhei 60 horas no Lightroom, mais 50 horas capturando fotos, vou me pagar 50 reais por hora. Tudo bem. É como se você estivesse pagando um funcionário, só que você está pagando a si mesmo, tá? Esse pagamento a si mesmo é muito fácil da pessoa confundir com lucro, tá? Depois, nesse universo pessoal de faturamento, o dinheiro que entrou no seu bolso para o seu uso pessoal é outra administração, é outro caixa que a gente fala, tá? Estou pensando aqui no seu negócio, no seu CNPJ, que é a coisa mais básica, mais fácil hoje em dia de ter é abrir um CNPJ e começar a sua empresa, né? Você abre em poucos minutos, hoje em dia, um MEI, por exemplo. Existe um jeito errado e um jeito certo da gente precificar. Eu vou começar aqui pelo jeito errado. O jeito errado de criar os nossos preços, de definir os nossos preços dos nossos serviços, tá? Antes de mais nada, lembra que o que a gente está lidando aqui, basicamente, pode ser misto, mas basicamente são serviços. Serviços é algo que você entrega na forma de realização, não necessariamente com um produto físico, tá? Mas também serve, os conceitos servem para produto físico. Se você também tem produtos físicos, álbuns, fotolivros, impressões, tudo bem. A gente também pode aplicar os mesmos conceitos, tá? A primeira coisa errada que você pode fazer para definir seu preço é simplesmente seguir o preço que os outros praticam. Por que que isso é errado? Isso é conceitualmente errado. Por quê? Porque a decisão não está sendo sua. O empreendedor, ele toma decisões dele. Ele toma decisões sobre análise, sobre pensamento, sobre planejamento que ele fez. Se você define que o seu trabalho, que o seu preço tem o mesmo preço que outra pessoa fez, você não está empreendendo, você está copiando. Né? Empreender é solucionar problemas, é criar estratégias, é traçar planos, fazer definições próprias para o seu caminho, em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro. Tá? Então, simplesmente seguir o preço que todo mundo está fazendo, primeiro que te iguala no quesito preço a todo mundo, né? Então, se te iguala em preço, os clientes olharão para isso e falarão assim, se ele está igual em preço, deve estar igual em serviço, deve ser a mesma coisa em serviço. Você já tende a atrair o cliente tende a fazer o cliente pensar que você é igual aos outros, porque no quesito preço você é igual, entendeu? A gente precisa se diferenciar da concorrência. Diferenciação de concorrência é uma coisa do empreendedorismo eficiente, que constrói uma base sólida no seu negócio. O segundo erro que a gente pode cometer é não pesquisar o mercado. Mas parece que esse é meio contraditório ao outro, né? A gente fala assim, não seguir o preço e não pesquisar o mercado, as duas coisas são erradas. Seguir o preço simplesmente dos outros
e não pesquisar o mercado, as duas coisas são erradas, mas são erradas de maneiras diferentes. Então, seguir o preço dos outros é errado porque o outro está tomando decisões sobre o meu negócio, né? E não pesquisar o mercado é errado porque não estou buscando informações para tomar as minhas decisões. Eu posso, eventualmente, ter uma estratégia, uma campanha que eu quero fazer por um período, um determinado produto para vender rápido, ou em quantidade, um preço igual ao mercado ou abaixo até do mercado. Não tem problema nisso. O problema é que essa decisão tem que ter lógica dentro do meu negócio. Outra coisa é que eu posso querer pesquisar o mercado para me descolar propositalmente do preço do mercado. Por quê? Porque quando a gente vem com um preço baratinho em relação ao mercado, e o cliente que está pesquisando, ele sabe o que é o mercado, ele pesquisa. Os clientes hoje têm muitas facilidades para pesquisar. Então, eles pesquisam. Quando ele vê que um preço é baratinho, tudo que é baratinho, serviços ou produtos, carrega um estigma de coisa vagabundinha, né? Coisa simplesinha, coisa de baixa qualidade. Isso nem sempre é verdade. Certeza, nem sempre é verdade. Muita coisa baratinha é de qualidade, é boa, cumpre bem o papel. Mas isso está na cabeça das pessoas. Coisas baratinhas são coisas simplesinhas, na melhor das hipóteses. E a gente quer fornecer um serviço de qualidade e construir a percepção do cliente que o nosso serviço é de qualidade. São coisas diferentes. Uma coisa é o serviço em si ser de qualidade, isso ele sempre deve ser. Outra coisa é construir a percepção, a visão do seu cliente sobre o seu serviço, sobre a sua marca, de que ele é de qualidade. Isso deve acontecer antes dele fechar. E depois que ele recebe o serviço, ele deve confirmar a percepção dele. Esse é o ciclo completo. Ele percebeu, ele intuiu, percebeu, desconfiou, acreditou que o seu serviço é de qualidade, fechou com você, recebeu um serviço de qualidade e ficou surpreso porque é de mais qualidade do que ele esperava. Entendeu? Esse é o modelo perfeito. Então, não pesquisar o mercado você pode não estar tendo, se você não pesquisa o mercado, você pode não estar tendo a percepção correta de quem são os baratinhos, quem são a média do mercado e quem são os tops de preço. E se você não tem essa medida, essa visão, você não consegue tomar decisão. E empreender é tomar decisões, tá? Um terceiro erro é não planilhar o preço, não construir uma planilha de preços. A gente vai ter um vídeo aqui só sobre essa planilha de preço, mas hoje aqui eu quero trazer mais os conceitos e algumas estratégias para você repensar a sua maneira de precificar, tá? Porque a planilha é a figura final, a ferramenta. Se esses conceitos não entram na sua cabeça, não adianta planilha, porque você só vai gastar tempo ali pondo números, fazendo simulações, criando um preço para o seu serviço e não acredita naquilo. Você precisa entender e acreditar para isso ser uma base sólida para o seu negócio. A gente não quer construir uma casa de madeira nem de palha, a gente quer construir uma casa de pedra, uma empresa que que resiste a turbulências, que resiste a movimentações do mercado, que resiste a crises. Porque é fácil a gente ter sucesso e faturamento quando não tem crise. A gente põe à prova nosso negócio quando tem uma crise, tá? Então, não planilhar é um erro. Por quê? Porque não planilhar não te dá uma visão clara, estruturada do que cada parte do seu preço, tá? Agora, existe o jeito certo de fazer preço. Não é um único jeito certo, mas esse aqui é o jeito certo que eu, na minha experiência, mais testei no meu negócio e nos negócios dos meus mentorandos, dos meus alunos. Os meus melhores alunos fazem essas coisas. Então, eu posso dizer assim que está testado e aprovado essa teoria aqui, essa estratégia, tá? Mas antes de mais nada, eu queria te pôr uma palavrinha aqui, que faça tudo muito bem feito. Antes de mais nada, faça tudo muito bem feito. Seja o preço que for que você cobre, faça muito bem feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que a gente entra nesse papo de preço, acontece assim na cabeça de muita gente caprichosa, bom fotógrafo. E olha que eu conheço muitos bons fotógrafos.
né? A minha região aqui tem muitos mesmo bons fotógrafos. E eu tenho vários alunos que são excelentes fotógrafos. Geralmente, as pessoas que são muito caprichosas, que buscam assim um trabalho primoroso, que se esmeram, se dedicam, geralmente, quando a gente começa a falar de preço, tem uma coisa subjetiva assim na cabeça das pessoas, que é o seguinte: cara, mas esse negócio de preço é muito capitalista, parece que não tem a ver com arte, parece que não tem a ver com a sensibilidade. Não, eu quero que as pessoas amem o meu trabalho e automaticamente decidam pagar, remunerar muito bem o meu trabalho. Eu preciso te dizer que isso quase não existe. Quase não existe. As pessoas que, pelo amor, pela admiração do seu trabalho, vão prontamente querer pagar por ele. Isso quase não existe. Você precisa construir a percepção na cabeça do seu cliente e do seu futuro cliente, especialmente, de que o seu trabalho é primoroso, de que você entrega no prazo, que você entrega além do esperado, que você tem ótimas recomendações de clientes já atendidos, entendeu? Que você tem sensibilidade, que você entende do assunto, que você tem qualidade técnica e que você atende muito bem. Quando alguém entra em contato com você, você atende rápido, é claro, assertivo, dá as informações, tem jogo de cintura para negociar. Você não fica bravo quando algum cliente pichincha, porque se você fica bravo com algum cliente pichinchando, provavelmente você está pensando assim: ah, o cara está querendo pôr preço no meu serviço, ele não valoriza meu serviço, ele não ama o que eu amo, então esse cara eu não quero nem saber. Cara, eu tenho que te avisar que eu quero saber desse cara, porque esse cara vai pôr a coisa mais importante, pode pôr a coisa mais importante para dentro do meu negócio, que é dinheiro. Ele pode ser um cliente que não paga o máximo, o melhor preço, mas ele pode chegar ali num preço justo. A gente tem que ter uma estratégia de negociação que capte o máximo de clientes possível pelo preço justo. Não é trabalhar, é pagar para trabalhar. Então, assim, ele não vai fazer o preço que ele quer, mas ele vai chutar para baixo e eu vou chutar para cima. Ele vai esticar para baixo, eu vou tentar esticar para cima. Eu vou tentar criar essa estratégia de trazê-lo o mais próximo possível do meu preço. Eu não fico bravo com um cliente pichinchador. Por favor, não fique bravo com um cliente pichinchador. Cliente pichinchador tem interesse no seu serviço. Ele tem interesse no seu negócio. Pode ser que ele não tenha, que ele não chegue no preço que você deseja. Tudo bem, parte do jogo. Pode ser que a negociação não feche. Mas se ele está pichinchando, se ele viu o preço, viu o trabalho, está pichinchando, algum interesse ele tem. Boa chance de você fechar com esse cliente, você tem. Tá? Então, tira da cabeça essa coisa assim de que o cliente que pichincha está desvalorizando o meu trabalho. Eu pichincho em quase tudo que eu vou comprar. E nem por isso eu estou dando pouco valor. Só que eu estou dando bastante valor no meu dinheiro. Porque eu sei quanto custa ganhar. Então, todo mundo que dá valor no seu próprio dinheiro vai pichinchar. Faz parte do jogo. O comércio é assim mesmo. Tem que aprender a jogar. Não ficar fora do jogo, tá? Primeiro item da boa precificação é minimizar custos. Toda empresa sempre vai tentar ter cada vez menos custos. A gente sempre quer ter menos custos. Às vezes a gente tem que ter custos por causa de alguma coisa que a gente faz na empresa, não tem problema. Por exemplo, essa plataforma que eu uso para gravar os vídeos é paga. Então, como eu quero gravar vídeos, quero ter essa atuação também, eu tenho que investir, tenho que ter esse custo fixo, que eu pago todo mês, para ter a ferramenta à minha disposição. Mas sempre pode haver custos que você pode enxugar. Por exemplo, talvez você tenha assinatura do pacote completo da Adobe. Não, se você vai trabalhar com só fotografia, pode ter só o pacote fotográfico, que é mais barato. Se você quer emitir nota fiscal, você vai precisar ter um custo da mensalidade do MEI, da tributação do MEI, que é R$ 52 ou R$ 62 por mês, se não me engano, todo mês. Então, você precisa ter os custos mínimos necessários para existir. Um custo que é assim um custo que pega muita gente é custo com equipamento. Muita gente começa a comprar equipamento demais sem precisar, porque gosta, porque acha interessante, porque acredita que vai dar uma diferença enorme na fotografia e escolhe lentes demais, lentes de pouco uso. Isso é um ralo de levar seu dinheiro. Então, não invista nunca
em muito equipamento. Invista sempre no melhor equipamento que você precisa para a situação que você vai atuar, né? Equipamento para nós, fotógrafos e empreendedores, é ferramenta, não é sonho. Se você gosta de equipamento, tem dinheiro para gastar com equipamento, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, do ponto de vista empresarial, você precisa ter sempre o mínimo necessário, não o máximo possível. Guarda isso, tá? O segundo item que eu levantaria aí para a gente pensar na boa precificação, e a boa precificação é muito importante para o seu negócio ser sustentável, por isso que a gente está nesse papo aqui, é ter uma estratégia completa de descontos. Ter uma estratégia de descontos é importante para que você não perca clientes pichinchadores, clientes que estão a poucos passos de fechar com você. Um cliente pichinchador é um cliente que já viu o seu preço, viu o seu trabalho, está considerando contratar e está querendo uma pequena vitória. É o que eu chamo de pequena vitória. O cliente pichinchador, como meu pai, por exemplo, é um comerciante veterano. Então, assim, ele não compra nada sem um desconto. Nada. Eu nunca vi meu pai comprar alguma coisa sem ter um desconto. Por quê? Porque ele sabe, como comerciante, que todo mundo tem alguma margem para desconto. Então, ele entra assim na loja da Hering para comprar camiseta básica. Ele fala assim, quanto custa essa camiseta? Aí a pessoa fala assim, R$55. E se eu levar duas? Ah, é R$55. E se eu levar 10? Aí a moça fala assim, 10 iguais? É, 10 iguais, pagar à vista em dinheiro. Quanto que você faz? Ai, moça, eu não posso fazer desconto nenhum. Aí ele falou assim, mas eu garanto que o seu gerente pode fazer, chama ele para mim. Aí ele faz a mesma pergunta para o gerente. Ele fala assim, quanto custa essa camiseta? 55. E duas? Olha, eu posso fazer 1% de desconto para o senhor, mas e se eu levar 20 ou 10 da mesma camiseta? Ele falou assim, a gente faz a 48. Acredita que ele consegue esse tipo de desconto no shopping? Com esse tipo de estratégia, ele chega e pichincha. E o vendedor lá, o bom vendedor, bom lojista, tá vendo na cara dele que ele está a um passo de comprar 10 camisetas, entendeu? Rapidinho, numa venda rápida. O gerente, que é uma pessoa que tem mais decisão, mais visão do negócio, vai conceder desconto. Tá? Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma estratégia de descontos, que não é simplesmente, eu tenho 10% de margem aqui. A pessoa pichinchou, você dá 10% de desconto? Não, não. A pessoa pichinchou, você tem que dividir essa estratégia de desconto em vários passos, para você ir cansando um pouco essa pessoa também, para você ir dançando com ela. Ela puxa a corda um pouquinho para lá, você puxa a corda um pouquinho para cá. Eu já falei isso num vídeo anterior, como eu acho bonito até esse ritual do pichinchar e ceder, do negociar, do esticar. É uma coisa muito legal. Aprenda a gostar disso, porque isso vai fazer as suas vendas aumentarem. Você vai aumentar em número de vendas. Então, não tenha bronca de cliente pichinchador. Cliente pichinchador é cliente que está interessado no seu serviço e quer uma pequena vitória. Tá? A gente ainda vai gravar um vídeo só sobre essa dança chamada negociação. Tá? Um terceiro item é contabilizar as horas de trabalho. Contabilizar as horas é muito importante, mas você não pode ficar com a mentalidade de quem vende horas, porque quem vende horas é peão. Quem vende horas é o funcionário mais operacional de qualquer cadeia produtiva. E você é um empreendedor. O empreendedor, ele quer otimizar recursos, ele quer fazer mais dinheiro com menos esforço, com menos tempo, com menos energia, com menos tudo. Ele quer otimizar recursos. Gerenciar é administrar escassez. Ser um bom gestor é administrar as escassezes do seu negócio. Todo mundo tem limite de dinheiro para investir, limite de tempo, limite de força, de energia, né? Todo mundo tem limites. Então, a gente administra bem o negócio quando a gente gerencia essas escassezes do nosso negócio, tá? O que você pode fazer? Contabilizar as horas é muito importante, por quê? Porque muita gente não contabiliza horas de atendimento, por exemplo, horas de captura e horas de pós-produção. Tem gente que gosta muito de editar fotos e fica lá, em vez de ficar 2, 3 minutos em alguma foto, fica meia hora, 15 minutos. Você está dando horas de trabalho para o seu cliente e ele não sabe que você está dando e você não está cobrando por isso. Então, otimizar a edição, por exemplo, faz você economizar muitas horas de trabalho e ter aquele dinheiro que você foi pago para executar o serviço muito mais valorizado.
A gente vai ter um vídeo aqui no canal sobre otimização de pós-produção. A pós-produção é outro ralo de dinheiro, porque você está trabalhando de graça muitas vezes e não sabe, você não está cobrando. Então tem que ter uma pós-produção rápida. Não rápida demais, mas rápida o suficiente. Você não precisa ficar editando mais do que o necessário. Lembra, os nossos recursos são limitados. Você tem que fazer sempre o mínimo necessário para aquela tarefa ser cumprida. Porque, cá para nós, quem gosta de edição, você pode ficar 1 minuto numa foto, pode ficar 10 minutos, pode ficar 1 hora, pode ficar um dia numa foto só. Sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada. Mas a questão é, você cobrou por isso? Ou, ainda além disso, seu cliente está percebendo esse nível de diferenças? Ele te cobrou, ele encomendou esse nível? Ou ele está querendo um nível muito mais básico do que você está oferecendo? E se você oferecer um pouquinho acima do que ele está esperando, ele já vai ficar encantado, já vai ficar satisfeito. Porque você precisa otimizar seu tempo. Tempo é importante. Agora, tempo não é tudo. Contabilizar horas não é tudo. Contabilizar horas é uma coisa básica. Você tem que pensar assim, ó, vamos pegar um exemplo de uma sessão fotográfica padrão assim ao ar livre. Então, eu digo para o meu cliente que a sessão é de 1 hora, ele vai escolher 30 fotos, a gente vai fazer umas 100, mas ele vai escolher umas 30, e ele está pagando R$800, por exemplo. Então, nesta 1 hora que ele acha que vai durar, eu tenho o tempo que eu estou atendendo ele no WhatsApp antes dele fechar, tempo que eu estou emitindo a proposta comercial para formalizar, o tempo de deslocamento até lá, o tempo de volta, o tempo de pós-produção e o tempo de entrega depois, subir tudo para um Google Drive, entrar em contato com ele, mandar o link. Então, eu tenho tempo de atendimento, 1 hora mais ou menos eu contabilizo, num caso desse, o tempo de deslocamento, aí depende do lugar, né? Vamos pôr meia hora de deslocamento, 1 hora de captura de fotos lá, e mais 2 horas no máximo para tratar 30 fotos, no máximo 2 horas. Então, eu tenho aí 4 horas, vamos arredondar, 4 horas de trabalho por R$800. Na minha cabeça, assim, de forma muito grosseira e geral, eu estou ganhando ali mais ou menos R$200 por hora trabalhada, tá? Para esse pacote, para esse serviço. Na cabeça do meu cliente, eu estou ganhando R$800 por 1 hora de trabalho, entendeu? Porque ele só viu 1 hora, tá? Mas tem todas as outras horas, os outros tempos que a gente precisa contabilizar, para a gente perceber se a gente está ganhando dinheiro, se está dando certo o negócio ou não. Outro passo que a gente precisa pensar é encontrar diferenciais ou criar diferenciais no nosso trabalho. Todo trabalho de qualquer espécie, toda empresa, ela precisa de se diferenciar do seu concorrente. Ela tem que ser, de alguma forma, um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, né? E muitas vezes a diferença na cabeça do fotógrafo só está na foto. O fotógrafo, quando pensa assim, eu vou fazer um trabalho diferente, ele pensa numa foto diferente. Isso é um jeito de ser diferenciado. Às vezes uma pós-produção diferente, uns efeitos, um cenário muito sofisticado, ou uma luz diferente. São aspectos técnicos do nosso ofício. E isso é um jeito de se diferenciar. Mas saiba que a grande maioria dos fotógrafos que concorrem com você podem fazer isso também. Às vezes tem preguiça e não faz, mas podem fazer também. Agora, existem várias outras maneiras de se diferenciar no mercado que não são maneiras fotográficas. Por exemplo, o seu jeito de atender. Você pode ser uma pessoa que atende na casa do cliente. Você pode ser uma pessoa que conversa bastante, que tem um jeito especial, um jeito só seu de atender. Você pode fazer ensaios assim na casa do cliente, não no estúdio, né? Você pode mudar o jeito de pagamento, pode ser uma diferenciação. Você faz assim ensaios em 24 vezes. Vai que na sua região, o seu público se interessa por isso. Não sei se interessa. Muito parcelamento. Se você pode oferecer isso, isso é um diferencial competitivo. Se você dá um desconto especial ou dá um brinde para o seu cliente, a pessoa compra o seu serviço e ganha um pequeno álbum, por exemplo, às vezes isso é um diferencial. Então, existem várias maneiras de se diferenciar que não tem a ver com a fotografia em si, mas com a gestão do negócio. Às vezes é uma diferença de marketing, é uma diferença de atendimento, é uma diferença financeira que você dá, ou às vezes é uma diferença do atendimento, tá? Então tem que expandir essa ideia da diferenciação para além da fotografia em si. A gente ainda vai ter um vídeo no canal só sobre isso.
Um quinto item que a gente tem aqui é construir seu preço em camadas. O que é isso? Veja bem, existem coisas que a gente precisa ir empilhando na conta, na nossa planilha, para chegar naquele preço final que o cliente vai ver. Então, uma das coisas é o custo, ou custeio. O que é o custeio ou custo? É todo o dinheiro que você precisa receber para bancar os seus gastos fixos, independente do seu trabalho. No meu caso aqui, ó, vamos listar alguns: água, luz, telefone, internet, IPTU, seguro do imóvel, limpeza do imóvel, serviço de vigilância do imóvel, são custos fixos. Então, cada serviço que eu faço, cada trabalho que eu faço de fotografia, precisa ter uma porcentagem desse dinheiro que entra, que chama custeio, que vai bancar uma parte desses custos fixos do meu negócio. Outro custo que a gente precisa empilhar aí, vamos supor que 5% seja 5 ou 10% de cada trabalho se destina ao custeio da estrutura física, tá? 5%, por exemplo. Vamos supor que existam custos da sessão, locação de algum lugar, locação de algum equipamento, maquiagem, cabelo, deslocamento, alguma maneira de entrega num pendrive ou fotos impressas, que são custos daquela sessão, né? São para aquele cliente. Então, são esses custos. Esses custos você precisa somar aí quais são os custos. Para cada trabalho pode haver um custo. Então, por exemplo, se você for fotografar na região aqui de Campinas e você está em Campinas, você vai cobrar, assim, vai considerar ali R$20 que é de deslocamento, gasolina e tempo, por exemplo. Você entrega as fotos num pendrive, que eu acho já meio ultrapassado, mas vamos considerar que você entregue num pendrive. Você tem ali R$20 do pendrive. Você entrega um pacotinho de fotos brinde, 10 fotos em 10x15, com uma embalaginha, você considera ali uns R$20 também. Então, são custos deste serviço, de uma sessão. Também há os custos das horas de captura e tratamento. Olha só, isso é custo. A gente pensa assim, eu que vou fotografar, então isso não é custo, isso é dinheiro que vem para mim. Não. Horas de captura e de tratamento, você deve considerar como se fosse custo que você está pagando para um outro profissional fazer. Porque a hora que o negócio cresce, é isso que vai acontecer. E eu quero que o negócio cresça, eu quero que a sua empresa se estruture, eu quero que a sua empresa seja uma empresa sólida, que você possa atender mais clientes do que seus braços alcancem. Então, você vai ter, assim, algum terceirizado, que nem precisa ser um funcionário, pode ser um colega terceirizado que vai editar algumas fotos para você eventualmente, né? Eu, por exemplo, quando tem serviços de manipulação de imagem, Photoshop, manipulação mesmo, não tratamento, eu nem pego para fazer, eu cobro e passo para um colega que é especialista nisso. Ele faz melhor do que eu, faz mais rápido do que eu, ele mora em Minas, nem encontra comigo, eu mando para ele por Google Drive, ele devolve no mesmo dia pronto, entrego para o cliente, pago o meu colega, ainda gero renda para ele e ganho ainda em cima do serviço dele, entendeu? E não me preocupo com isso, não me preocupo, porque ele faz melhor do que eu faria, tá? Então, custos de captura e custos de tratamento, mesmo que a captura fique sempre com você, o que eu entendo e gosto dessa ideia, mesmo que a captura fique sempre com você, são custos. Você deve encarar como custos, tá? Então, vamos pôr lá que seja, por exemplo, 50 ou 60 reais por hora de trabalho, de captura, de atendimento Então, você soma as horas e põe lá mais essa camada de custos. Outra porcentagem que deve incluir ali, de cada trabalho, você deve tirar uma porcentagem, são reservas. Reservas financeiras para o seu bom funcionamento no tempo de crise. O ideal para nós autônomos é que a gente tenha pelo menos uns 4 a 6 meses de renda da média dos nossos rendimentos guardado para emergência. Você vê que a gente já passou recentemente por crises aí que 6 meses foi pouco para muita gente. Então, suponha que de cada trabalho você vai tirar 10%, vai tirar um dízimo para a sua reserva de momentos difíceis, reserva de segurança. Né? Não é para ficar gastando, não é fluxo de caixa, não. É para você deixar guardado, investido, talvez ali numa aplicação, mas é para os momentos de vacas magras, para os momentos de sazonalidade, para uma crise, para uma doença que pode te acometer, por um acidente, né? Tem que pensar nessas coisas. Então, uns 10%, por exemplo, do preço final vai para um fundo de reserva, dinheirinho guardado, previdência. O brasileiro não é bom nisso.
A gente precisa aprender a fazer isso. Outra é uma reserva de investimentos. O que é investimento? Investimento é tudo aquilo que eu faço para a minha empresa expandir, melhorar, atualizar, ir para frente, ir para cima. Por exemplo, eu quero comprar uma segunda câmera para ter mais segurança se a minha câmera primeira estragar. Então, isso é um investimento. Eu estou acrescentando segurança. Eu quero comprar uma printer para fazer um plotter, para fazer fine art, por exemplo, em vez de terceirizar esse serviço. Não acho boa essa ideia, mas tudo bem. Tem gente que quer fazer. Você vai ter essa printer, custa 15, 20, 25 mil, dependendo do modelo. Então, você vai guardando de cada trabalho 10%, por exemplo, para investimentos. O que acontece? Quando você precisa comprar uma câmera nova, trocar uma lente, alguma coisa assim, que vai acrescentar qualidade no seu trabalho, você pega esse dinheiro, comprar à vista. Geralmente você tem pelo menos uns 5 a 7% de desconto se você vai pagar à vista. Não fica com parcela, tem o bônus de comprar à vista e fica com a cabeça fresca, com tudo atualizado. Eu compro equipamento assim, eu vou lá e pichincho. Olha o pichinchador. Eu vejo lá Lucas Lapa Pro, por exemplo. Vou lá e falo, quanto que tá a câmera? Ah, uma XT4, que é a minha última câmera, 14 mil, 13.500, por exemplo. E se eu pagar à vista? Ah, sai para 12.200. Cara, eu ganhei R$ 1.000, né? Mais de R$ 1.000 numa compra só por ter guardado o dinheiro, né? E não endivido minha família, não abalo a estrutura financeira da minha empresa. Por quê? Porque todo trabalho eu fui tirando uma porcentagem. No caso, eu tiro 7% para esse fundo. Mas você pode tirar 10, tirar 12, tirar 5. O importante é criar a estrutura. A outra coisa que você precisa considerar é uma margem de negociação. Essa margem é aqueles famosos 10% lá. Não precisa ser 10%, pode ser 12%, pode ser 8%, pode ser 5%, não tem problema, você decide. Só que você não vai dar esse desconto todo de uma vez. Você vai negociar, você vai dançar com o pichinchador, né? E esse valor, essa margem, essa porcentagem já está na sua cabeça. Ó, posso chegar no máximo até 10%, por exemplo. Tá? O cara passando vendendo alguma coisa. Caixa com 20 bombons sortidos por R$ 6. Tenho certeza que se eu for lá e negociar, ele faz por R$ 5, por exemplo. Porque é vendedor de rua. O cara sabe negociar. O último pedacinho, a última camadinha dessa formação de preços é o lucro. O lucro você pode estabelecer. Você fala assim, quero ter uma margem de 20% de lucro. Do preço final ao cliente, 20% eu quero que seja lucro. O que é lucro? Depois que você pagou os custos, pagou o custeio, pagou os investimentos, na sua cabeça você tem que pagar esse investimento, como se fosse um boleto. O fundo de investimento, o fundo de reserva. A margem de negociação fica aquele negócio assim, a pessoa não negociou no pichinchou, sobrou mais para mim. Tudo bem, né? Aumentou a sua margem de lucro. Mas o lucro ali você deve estabelecer independente da margem de negociação. Então, por exemplo, margem de negociação 10%, lucro mais 10%, por exemplo, né? Ou mais 20%. Então, do preço final, mesmo que você dê todo o desconto que você tem para dar, você está segurando ali, você está protegendo 20% de margem de lucro, tá? Então, essas são as camadas que você deve pensar no seu negócio. Outra coisa que você precisa pensar é no fator reputação. Todo mundo, quando fica mais famoso, quando fica mais conhecido no seu mercado, quando fica até mais glamuroso, o que não deve ser um objetivo na sua vida, mas pode acontecer, que as pessoas te vejam como uma pessoa mais chique, mais elegante, mais de um serviço refinado, no aspecto assim, ele é famoso, ele é o fotógrafo famoso do lugar. Todo mundo, quando tem esse fator fama, esse fator reputação, deve e pode e deve incluir um certo fator reputação. Você tende a querer e deve fazer isso, se afastar mais daquele grupo de concorrentes que cobra mais na média do mercado. Como você é mais famoso, você pode cobrar um pouco mais famoso. Aliás, deve cobrar. Porque se você for muito famoso e for barateiro, as pessoas vão desconfiar. Vão falar assim, mas como que todo mundo fala tanto desse cara e ele é tão barateiro? Coisa baratinha não é boa, deve ter coisa estragada nesse pé de jaca aí, entendeu? Então você não
não pode dissociar, não pode evitar, não pode ignorar o fator reputação. Agora, qual que é o sinal que você usa para detectar que você está tendo essa reputação? Bom, um sinal é assim, quando você começa a ser contactado e contratado por pessoas que você não faz a menor ideia de onde elas ficaram conhecendo você, entendeu? Ou muita gente está indicando você freneticamente, assim, está enchendo sua agenda de indicação, você ficou conhecido notoriamente. Então, você observa esses sinais de que, cara, estão sabendo de mim na cidade, para lá da cidade vizinha, por exemplo. Estou recebendo bastante contato, pedido de orçamento e fechamento. Veja bem, mandar muito orçamento não é sinal de fechamento, não é cliente, não é sucesso. Ficar mandando orçamento não é sucesso. Fechar contrato é que é sucesso, tá? Então, esse fator reputação também pode acrescer a sua margem de lucro e fazer seu preço ficar mais alto, descolando você do pelotão intermediário ali dos concorrentes. Bom, passos práticos para a gente andar bem com a precificação dos nossos serviços. Primeira coisa, levante seus custos. Ponha no papel os custos fixos de estrutura. O que são isso? Custos que acontecem independentemente de você ter serviço. Se você passar uma semana sem nenhum serviço, o que é muito ruim para um fotógrafo, existem custos que acontecem. Se você passar um mês sem serviço, você fica doente, por exemplo, não puder trabalhar. Quais custos que acontecem no seu negócio independente do seu trabalho? Esses são os custos fixos. Depois, enumera quais são os típicos custos de sessão. Transporte, alimentação, se você faz sessões muito longas, maquiadora, cabeleireiro, locação de local, né? Custo de local. Horas trabalhadas capturando, horas trabalhadas editando, kit de entrega, né? Tudo isso são custos de uma sessão, né? Tempo médio que você leva para atender um cliente, WhatsApp, entrega, tudo, dos serviços que você tem fechado. Qual que é o tempo médio? Pega pelo menos uma média, contabiliza isso. Outra coisa, outro passo prático. Trace, pense, bole, põe aqui nos comentários, entre em contato comigo se quiser, entra no nosso grupo do Telegram, vamos conversar sobre estratégia de descontos, isso é muito importante. Você precisa se preparar para uma coisa que é quase inevitável, os clientes vão pedir descontos. Você não adianta ficar resmungando e reclamando com isso, ficar de mau humor. Não, prepare-se para isso. Prepare-se para jogar esse jogo, faz parte. Outra é contabilizar horas, acostumar-se a contabilizar horas. Tenha em mente quanto demora, na média, a edição que você faz de uma foto, de uma sessão, por exemplo. Meça isso. Meça quantas horas você promete ensaios de 1 hora e faz de 2. Você promete entregar 60 fotos e demora 4 horas para editar 60 fotos. Contabilize, ponha no papel isso, tá? Outra, observe sinceramente, com os olhos do cliente, quais são os diferenciais aos olhos do cliente do seu trabalho. Se você não consegue encontrar, a gente precisa trabalhar nisso. A gente precisa encontrar ou criar os diferenciais. Às vezes os diferenciais estão em você. Vou dar um exemplo de uma aluna que recentemente numa mentoria, a gente detectou um traço que ela podia incluir nos ensaios dela, que é muito legal, que é um traço pessoal dela, do bom humor. E ela começou a fazer ensaios bem humorados, porque ela é assim. Só que ela é assim, os ensaios não eram, e passaram a ser, e ela começou a mostrar para o cliente, construir a percepção do cliente de que ela é uma fotógrafa que gera ensaios, resultados bem-humorados. E ela é bem-humorada, então ela faz stories, faz lives, tudo bem-humorado, faz ensaios bem-humorados. É um diferencial pessoal dela que ela pôs na sessão. Isso é só uma das possíveis ideias, tem muitas ideias de diferenciação, tá? Outra coisa, construir seu preço em camadas. Pensa nessas camadas de custos, sendo custos fixos e custos da sessão, fundo de reserva, fundo de investimento, margem de negociação e margem de lucro. Pensa em camadas o seu custo, tá? E observa com sinceridade de onde está vindo os seus clientes. Tem um fator reputação já no seu trabalho? Tomara que tenha, tomara que tenha. Se não tem, começa a trabalhar isso, né? Começa a oferecer, por exemplo, a oportunidade dos seus clientes recomendarem você no Google Meu Negócio,
mandarem para você uma mensagem que você possa pôr no seu site como um testemunho de bom atendimento, né? E começa a propagar a sua reputação. Reputação é uma coisa que é uma semeadura, demora anos para construir, anos, não meses. E demora, assim, poucos passos, poucos erros para destruir. Então, você tem que ir semeando, semeando ao longo de vários anos a sua boa reputação. Um dia, esse fator reputação também vai fazer parte da sua precificação. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Ficou um pouco longo, eu sei, mas é um assunto muito importante que tem muitas outras ramificações, muitos outros detalhes que a gente poderia trabalhar. Eu prometo voltar no assunto periodicamente para a gente ir aprofundando e diversificando a conversa, mas eu espero de coração que tenha sido útil. Se te ajudou esse conteúdo, eu peço para você curtir, que aí o YouTube ajuda a gente a distribuir, a chegar a mais pessoas, dá uma força para o canal aqui. Peço para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, vai me ajudar demais, porque aí mais pessoas vêm para o canal, a gente tem mais incentivo e dedicação para produzir mais conteúdo. Mais uma coisa que me interessa muito como produtor de conteúdo é que você ponha suas dúvidas, suas sugestões, suas histórias aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a realimentar o canal com novos conteúdos que sejam realmente úteis para você. Tá joia? A gente se vê num próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.